Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, vídeo de hoje a gente vai ver uma matéria da Globo por Tébaro Smith e Emanuele Ribeiro dizendo sobre o futuro, bem próximo da Vasco SAF. Bom, sem delongas, vamos aí a matéria. Vasco supera previsão de vendas, aumenta receitas e fica mais perto de autossustentabilidade. Clube vai divulgar relatório financeiro dentro dos 2 próximos meses. Entenda o que tem sido feito para a empresa Vasco SAF caminhar sem os aportes da 777 a partir de 2026. Por Bruno Murito, Emanuele Ribeiro e Tébaro Smith. 23/2/2024. O balanço financeiro só deverá ser divulgado dentro dos próximos 2 meses, mas o Vasco já tem uma certeza. Houve aumento no número de receitas. O clube tem se organizado para chegar em 2026 pronto para andar com as próprias pernas, sem os aportes da 777 Partners. Caralho, e foi bem rápido, né? Vende em 2021 e em 2026 já está tudo ok, tudo certo. Bom, enfim, vamos continuar lendo. Principalmente com as transferências de Gabriel Peck ao LA Galaxy e Marlon Gomes ao Shakhtar Donetsk, o Vasco superou o que havia sido previsto em venda de jogadores, por exemplo. Bom, aqui fala em aumento de receitas e vamos ver o que eles dizem, esses 3 aqui, Bruno Murito, Emanuele Ribeiro e Tébaro Smith, sobre aumento de receitas. Já falaram aqui de 2 jogadores que foram vendidos, Gabriel Peck e Marlon Gomes. O Vasco superou o que havia sido previsto em venda de jogadores, por exemplo. Dessa forma, o lucro líquido dessas negociações, ou seja, a diferença entre o que o clube projetou e o que recebeu, pôde ser 100% reinvestido em contratações. Ou seja, as contratações que o Vasco fez foi com dinheiro dos próprios ativos do Vasco. Vamos continuar. A 777 ainda precisa depositar 2 aportes para garantir os 70% das ações da SAF. Serão 270 milhões em 2024 e 120 milhões em 2025. Depois disso, contratualmente, a empresa não terá mais obrigação de colocar dinheiro no Vasco. A partir de 2026, a SAF terá que ser autossustentável, com metas a serem alcançadas no futebol. A principal delas, uma performance com metas de classificação e títulos nacionais e internacionais estabelecidos em contrato, ou possuir um dos 5 maiores orçamentos do futebol brasileiro. Aí eu te pergunto, será que Bruno Murito, Emanuele Ribeiro e Tébaro Smith leram um contrato da Vasco SAF? Claro que não. Isso aqui foi explicado já há muito tempo. Isso aqui não é novidade para ninguém. Carlos Osório disse isso várias vezes. Mas o que ele não disse é que se isso aqui não for cumprido, se o Vasco não tiver as metas de performance cumpridas, ou seja, títulos nacionais e internacionais, ou possuir um das 5 maiores orçamentos do futebol brasileiro, nada acontece com a Vasco SAF. Não tem, isso aqui não tem uma contrapartida. Se isso não for alcançado, a única coisa que irá acontecer é a 777 retirar menos dividendos. Gente, pelo amor de Deus, eu vou voltar aqui para mim, rapidinho. A Vasco SAF nunca trará dividendos para o Vasco. Nunca. Você tem o Flamengo, o orçamento que o Flamengo tem, gigantesco, 3, 4, 5 vezes maiores do que a Vasco SAF. E você tem um superávit, vamos dar um superávit da mulambada de 100 milhões de reais.
superávit deles, vendendo jogadores, conquistando títulos, ganhando com premiações, 100 milhões de reais, com receitas superando 1 bilhão de reais. Vocês vão ver quando sair o balanço financeiro do Flamengo agora em 2024, referente a 2023, quantos que eles tiveram de superávit. Em 2022 foi isso aí, 100 milhões de reais. Mas vamos continuar aí, vamos continuar. Nos bastidores, a SAF no momento tem a confiança de que o clube vai ter força para andar sozinho e que estar entre os 5 maiores orçamentos do futebol brasileiro não será problema. O plano é aumentar cada vez mais as receitas do clube, seja com bilheteria. Por isso a importância do Maracanã. Vamos lá. O plano é aumentar as receitas do clube. E isso está no título da matéria. Vasco supera a previsão de vendas, aumento de receitas. E aqui diz que o plano é aumentar, ou seja, não aumentou ainda. Se o título da matéria diz que aumentou e o plano é aumentar, então não aumentou. Até porque o Vasco ainda não usa o Maracanã como deveria usar. Programa de sócio-torcedor, o Vasco não está no top 5. Se o Vasco não está no top 5, diminuiu em relação a anos anteriores. Ou patrocínio. Recentemente, a SAF separou as áreas de marketing comercial, que antes eram geridas juntas. Isso vai ajudar na captação de dinheiro, como, por exemplo, patrocínio master. O clube conversa com algumas empresas no momento para dobrar o valor recebido pelo espaço principal da camisa. Ainda não houve isso. Ainda não houve. Antes da SAF, ou seja, quando o Vasco era um clube associativo, segundo a Globo, por exemplo, praticamente não havia controle do dinheiro que saía e entrava no clube. Nem com a SAF, né? Emanuele, Tébaro, Bruno, nem com a SAF, né? Porque a gente tem aqui, em junho de 2023, no final de junho de 2023, um empréstimo da Vasco SAF para uma das empresas do Josh Craig Vander de 5 milhões de dólares, que gerou polêmica, segundo matérias aqui da própria Globo, no conselho administrativo do clube e nos torcedores. Como que diz aqui que antes da SAF, por exemplo, praticamente não havia controle, é que agora há de entrada e saída. Não há. Tanto que vocês fizeram uma matéria dizendo que a SAF do Vasco teve que se explicar por um empréstimo de 5 milhões de dólares para 777. Vamos continuar. Agora, tudo precisa ser registrado, até a simples compra de uma caneca. Parece bobeira, mas é algo que grandes empresas fazem. Meu Deus do céu! Entrada e saída. Grandes empresas fazem. O Vasco nunca fez isso sendo um clube associativo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha o exemplo que vocês estão dando, cara, de a compra de uma caneca. Puta que pariu. Nosso planejamento já está em 2040. O planejamento da Vasco SAF já está em 2040. Acredite se quiser. Revelou um funcionário do Vasco SAF, né? Do Vasco SAF. Uma das medidas que foram tomadas com a chegada da SAF foi a de comprar computadores para os funcionários não precisarem usar equipamentos pessoais na empresa. Antes era assim. E eles levavam todas as informações com eles quando saíam do clube. Aí chegava um novo funcionário, tinha que começar tudo do zero. Senhor, viva a SAF! Tá comprando? Meu Deus! Computadores para os funcionários trabalharem. Pelo amor de Deus, Globo. Pelo amor de Deus. Que isso, cara? Que isso? Engraçado que essa matéria, ela sai logo após uma matéria que a gente leu aqui do The Times, né? Enfim, falando sobre tudo diferente aqui da 777. Mas vamos continuar. Nosso trabalho aqui é esse. Hoje, tudo funciona em um fluxograma aberto entre as áreas e com armazenamento em nuvem, de forma integrada. Parece até o Careca, fazendo vídeo no YouTube. Bota tudo na nuvem. Assim, há um controle completo sobre o dinheiro que o Vasco tem a pagar e a receber. Só não paga, né? Só não paga. Tendo em vista tudo que o Vasco já passou, inclusive sofrendo transfer ban da FIFA por falta de pagamento. Algo que não havia antes. Não havia. Antes não havia nada. Antes não tinha nada no Vasco.
No ano passado, o Vasco vendeu os jogadores Andrei Santos, Pedro Raul e Egnaldo, que somados renderam mais de 110 milhões. Engraçado que aqui fala em aumento de receitas. E o que a gente está lendo nessa matéria, Gabriel Peck, Marlon Gomes, Andrei Santos, Pedro Raul e Egnaldo, ou seja, o aumento de receitas que eles estão falando aqui é só venda de jogadores. E a gente sabe que venda de jogadores não pode ser incluídos em receitas futuras, porque você não sabe quando que você vai vender jogador. Você não sabe, pô. Que somados renderam mais de 110 milhões. Em 2024, o clube também arrecadou um bom dinheiro com a saída de Gabriel Peck e Marlon Gomes. Já lemos. A venda do atacante e do meia ao Shakhtar Donetsk, respectivamente, foram fechadas também em mais de 110 milhões. Isso antes do início da temporada. As transações já superaram a projeção do Vasco relacionada à venda de atletas em 2024. Não entendi, Globo. Não entendi. Bruno Murito, Emanuele Ribeiro e Tébaro Smith. Essa matéria de vocês aqui. Mas essa matéria de vocês confronta exatamente o parecer de quem leu o contrato da Vasco SAF, que foi o Alexandre Bittencourt e o senhor Luiz Manuel Fernandes, um parecer crítico relacionado à venda da SAF. Eles não assinaram junto com os outros 13, que foram 15, né? 15 cabeças pensantes, os 15 notáveis que leram o contrato da Vasco SAF e deram um parecer. Alexandre Bittencourt e Luiz Manuel Fernandes apontaram pontos críticos, não assinaram um parecer favorável à venda do Vasco para 777, fizeram um parecer crítico à parte, essas duas pessoas que eu citei, e agora a gente vai ver o parecer deles confrontando diretamente com o que a Globo está falando. A gente tem a Globo de pessoas que não leram o contrato e estão dizendo que o Vasco vai ser autossustentável a partir de 2026, e a gente tem um parecer de 2 conselheiros do Vasco que leram o contrato dizendo exatamente ao contrário. Vamos dar uma olhada aí. Bom, esse é um documento oficial do Vasco, está no site do Vasco. Parecer sobre os termos e condições negociais da operação do Clube de Regatas Vasco da Gama com a 777 Partners, Luiz Manuel Rebelo Fernandes, grande benemérito, e Alexandre Antônio Germano Bittencourt, benemérito, 21/7/2022. Eu vou já na parte, galera. Tem vários assuntos aqui, mas eu vou na parte já que interessa a gente e que faz parte da matéria da Globo, né? Dizendo sobre autossustentabilidade e o que diz aqui o parecer do Luiz Manuel Fernandes e do Alexandre Bittencourt, que leram o contrato. 3. Riscos críticos identificados. Identificamos os seguintes riscos críticos para os interesses do clube nos termos e condições negociais da proposta apresentada. Letra A. Os termos do negócio proposto não garantem a manutenção de investimentos elevados da SAF no futebol depois de 2026. O acordo de acionistas estipula simplesmente que a SAF envidará seus melhores esforços para manter, a partir de 2027, um orçamento de futebol que esteja entre os 5 maiores do Brasil. As penalidades previstas para o não cumprimento dessa meta remetem a uma restrição parcial de distribuição de dividendos, conforme o desempenho esportivo do seu time de futebol, da Vasco SAF. Trata-se de uma garantia frágil. Por determinação legal, mantém-se a distribuição de 25% dos lucros líquidos em dividendos, mesmo no caso de rebaixamento do clube. Ou seja, mesmo se não cumprir as metas que está lá na matéria da Globo, mesmo se o Vasco for rebaixado, a 777 pode retirar 25% dos lucros líquidos em dividendos. A partir desse percentual mínimo, a distribuição de dividendos se amplia, mesmo com o Vasco mantendo desempenho insatisfatório nas competições que disputar, não passando de posições intermediárias nas respectivas tabelas. Nada impede que a SAF altere seu modelo de negócio a partir de 2027,
por estratégia global ou por frustração de expectativas iniciais de receitas, optando por reduzir investimentos e lucrar com atividades centradas na formação e venda de atletas, e não em conquistas esportivas. Isto, evidentemente, seria contrário aos interesses do clube e seus sócios e torcedores na operação, mas os termos negociais apresentados não fornecem mecanismos de proteção ou garantias que possam evitar que uma opção dessa natureza seja adotada. Para tal, seria necessário estender, para além de 2026, as garantias previstas para o período de aportes iniciais, que incluem percentuais mínimos de investimentos da receita do futebol e a opção de recomposição societária a favor do Vasco em caso de inadimplimento financeiro do investidor, o chamado bônus de subscrição do clube. No caso, essa opção teria de ser ampliada para abarcar casos de descumprimento combinado de compromissos orçamentários no futebol e de metas de desempenho esportivos a partir de 2027. Ela poderia abarcar ainda casos de transgressão a valores tradicionais do clube, como a luta contra o racismo, o não atendimento a requisitos de compliance e integridade ou atraso de salários do elenco e comissão técnica do futebol, funcionários e administradores. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você ler esse parecer do Dr. Luiz Manuel Fernandes e do Alexandre Bittencourt na íntegra, mas é bem diferente do que a Globo diz hoje, na matéria que foi realizada hoje. E você vê vários canais de youtuber colocando capas dizendo: olha que lindo, milhões entrando a partir de 2026, seremos autossustentáveis, e o caralho, galera. Vamos ver se a gente consegue, aqui nesse canal, fazer vídeos diários. Tem vários vídeos aqui para trazer para vocês. Não esqueci do vídeo da Bivolter, não esqueci do vídeo da empresa que fez a votação online no Vasco da Gama agora em 2023. Não esqueci, tá? Aguardem. Eu tenho que ter cuidado com esse vídeo, porque eu vou falar da empresa e tem que falar do auditor também, né? Tem que falar do auditor que o Vasco contratou, enfim, cara. Mas eu só irei ler matérias, só isso. E analisar fatos. Eu não vou estar falando nada, ou dizendo que foi assim, que foi assado, que teve fraude, não. Eu só quero mostrar para vocês quem é a empresa Bivolter e algumas outras coisas. Enfim, galera, na matéria de hoje a gente vê a Globo que não leu o contrato, nem Bruno, nem Tébaro, nem Emanuele, de porra nenhuma, dizendo sobre autossustentabilidade, que o Vasco caminha a passos largos para ser autossustentável, e isso soa bem pro vascaíno. Isso soa muito bom pro vascaíno, né? Massageia o ego, né? Ainda mais depois de todas as notícias que nós estamos lendo e vendo aqui relacionadas à empresa 777. Vai quebrar, tá? Essa empresa vai quebrar. Tomara a Deus que quando ela quebre, o Vasco não esteja mais sobre, né, as asas da 777. Tomara. E assim, galera, tem muita gente, o Vasco vai jogar amanhã com Volta Redonda. Porra, cara, que tu não tá falando do jogo, tem que falar do jogo, galera. Porra, amanhã é um jogo que o Vasco tem que ganhar. Volta Redonda, irmão, tem que ganhar. Volta Redonda em português, tem que ganhar. E eu não tô preocupado, galera, não tô preocupado com o Vasco esportivamente. Olha só, a minha vida toda eu estive preocupado esportivamente com o Vasco. A minha vida toda, inteirinha ela. Hoje em dia não mais. Fizeram isso comigo. Hoje eu estou preocupado com a sobrevivência, tanto da associação quanto do futebol também, tá? O futebol hoje que pertence a uma SAF. Olha a doideira, irmão. Não foi eu que vendi. Olha isso. Eu nem participei disso, eu fui contra. Mas hoje a minha preocupação é com a associação e com o Vasco SAF, porque eles dividiram isso. Eles fizeram uma divisão sobre o associativo e o futebol do clube. E hoje em dia a gente se preocupa com a associação que está à míngua. A associação hoje está à míngua. E com o futebol, que tem uma empresa muquirana administrando. Uma empresa muquirana que é dona do Vasco.
Entendeu? E quem vendeu, quem fez tudo isso, quem apoiou essa porra toda, agem como se nada tivesse acontecido. Eles falam mal quando você acha que está mal, eles falam bem quando você acha que está bem, e aqui não, irmão. Aqui você vai ter verdade. Não estou preocupado hoje com o Vasco esportivamente, não. Não estou, irmão, não estou. Estou preocupado com o futuro e sobrevivência do Vasco. Tamo junto, forte abraço, fui. Depois eu volto, hein? Tamo junto.